Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, a mais um Raiz Tricolor! E o tema do programa de hoje será: e se as revelações não tivessem saído da base do Fluminense? Eu vou montar aqui junto com vocês a seleção da base do Fluminense, a seleção de Xerém. E lembrando, é claro, tem que ser jogadores que ainda estão em atividade. Não adianta nada eu botar um cara que já foi e ele vai ficar velho dentro do campo e não vai arrumar nada. É pra imaginar se esse time seria bom jogando hoje. Mas antes, é óbvio que você tem que se inscrever aqui no canal, jovem. Se inscreva aqui embaixo, dê essa moral pro Raiz Tricolor. Não se esqueça de curtir o vídeo, curte logo se você não gostar, lá no final você vai lá e discute, pronto. E comenta aqui embaixo sugestões de tema. Vamos embora pro vídeo. O goleiro, meio que por falta de opções, seria Fernando Henrique, que hoje é o goleiro do Ceará. Fernando Henrique foi goleiro do Fluminense desde 2004 até 2010. Foi titular por mais de 4 anos, de 2006 até 2009, né? 6, 7, 8 e 9. É um goleiro que marcou a época no Fluminense. Era maluco? Era. Saía mal do gol? Saía. Espalmava a bola que dava pra encaixar? Todas. Mas foi um goleiro que eu tenho certeza que marcou época para muito tricolor ali de entre 20 e 30 e poucos anos, que teve o costume de ver Fernando Henrique é o goleiro do Fluminense. Então, Fernando Henrique, revelação da base, não tem muitos outros. O Fluminense revelou poucos goleiros. Fernando Henrique, Clever, eu mesmo não consigo lembrar de outro goleiro aí. Se você lembra, comenta aí embaixo, porque eu não tô lembrando de outro goleiro que o Fluminense revelou, não. Na lateral direita, Rafael. Um nome que pode causar estranheza, porque ele não jogou no time principal do Fluminense. Ele foi vendido com o irmão dele, o Fábio, com menos de 17 anos, lá pro Manchester United, sem ter jogado no principal. Mas como são revelações da base do Fluminense, ele entra. Rafael se provou ser um lateral direito muito bom, quase chegou à seleção brasileira, hoje é lateral direito do Lyon, da França, e pra mim tem mais qualidade. A seleção sou eu que tô montando. Você pode ter a sua e deve colocar a sua aqui no comentário, mas na minha entra Rafael. Dupla de zaga. Primeiro deles, Thiago Silva. Isso aí não tem nem o que falar, né? Enfim, é muita coisa pra falar desse jogador. Thiago Silva jogou muito no Fluminense, ficou ali no Fluminense entre 2005 e 2008, mas enfim, um jogadoraço, sensacional. Tava na campanha da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil em 2007 e é até hoje aguardado o retorno. Hoje é zagueiro e tá pra ir pra Copa do Mundo, sendo cotado de novo, foi pra Copa do Mundo de 2014 e era, até o ano passado, retrasado, era um dos melhores zagueiros do Brasil e do mundo. Thiago Silva, o monstro TS3, é o primeiro zagueiro. Junto com ele na zaga, Marlon, famoso Marlon Santos, né? Hoje, Marlon tá no Nice, da França. Esse daí é um cara injustiçado pra caramba, porque nós, da torcida, e eu me incluo porque eu reclamei. Foi uma época de 2014, 2013, 2015 que a gente reclamava muito da zaga, e a gente não tinha noção do que era uma zaga ruim. Marlon passou por muitas críticas, etc, só que, se por um lado a torcida pegou no pé demais dele, eu também acho que a transferência pro Barcelona valorizou demais também Marlon. Ele não era isso tudo, assim, também desse zagueiraço inteiro. Mas, enfim, Marlon, ótimo zagueiro do Fluminense e tem que estar na lista de zagueiros revelações da base. Na lateral esquerda não tem como discordar, mais uma unanimidade, Marcelo. Marcelo hoje lateral do Real Madrid, melhor lateral esquerdo do mundo na atualidade, na opinião de vários especialistas, inclusive minha, apesar de eu não ser especialista, né, mas enfim. Jogou no Fluminense em 2005 e um pedacinho de 2006. Ele ficou até ali meio que quase final de 2006, quando foi transferido direto pro Real Madrid. Chegou a ser convocado para a seleção brasileira ainda no Fluminense, em 2006. Quase fez um gol, eu lembro que eu comemorei muito porque ele bateu uma bola bonita que o goleiro espalmou. No meio, para Gilberto Silva. Virou. Bate pro gol, Marcelo. Bate pro gol, Marcelo. Pé esquerdo, bateu pro gol. Gol! Marcelo é o nome do menino. 18 anos, estreando na seleção brasileira. Le même homme décoche la même frappe. Seul le résultat diffère. Paul Jones, cette fois, ne se laisse pas surprendre. E foi pro Real Madrid e lá se tornou tudo que ele é hoje. Mas imagina, uma defesa formada ali com Thiago Silva, Marcelo e Fernando Henrique no gol. É engraçado. Passando para o meio de campo, primeiro volante, o Wendel. Esse mesmo, foi revelado ano passado e pra mim é uma das maiores revelações da base do Fluminense. Não é ainda hoje, mas vai se tornar daqui a um tempinho. Joga muito o moleque, jogou o Fluminense só em 2017, só jogou um ano no Fluminense,
mas se destacou pra caramba, posse de bola, uma vontade muito grande e uma batida pro gol sensacional. Foi transferido pro Porto e eu não duvido nada que daqui a pouco vai estar num time gigante da Europa. Outro volante que agora já tá em final de carreira, mas que merecia uma vaga nesse time, é Arouca. Hoje, volante do Atlético Mineiro. Eu costumo dizer que a base do clube, ela não tem que revelar craques sempre. Ela tem que revelar bons jogadores, jogadores normais, constantemente. E Arouca é um desses. Arouca é um bom jogador. Ele nunca chegou a ser craque, tanto que nunca chegou a ir pra Europa ou sair do Brasil. Porém, em todos os times do Brasil que ele passou, ele foi titular. Fluminense foi titular naquela campanha da Libertadores sensacional. De 2005 até 2008, ele foi titular absoluto. São Paulo foi titular, apesar de não ter ido tão bem. Santos, Palmeiras e agora Atlético Mineiro. Então Arouca é um bom jogador. É um jogador regular. E é um jogador que faz muita falta no Fluminense também, até os dias de hoje, porque era aquela revelação da base que vestia a camisa e que era titular sempre. E o meio-campista, com certeza vai ser a opção mais criticada desse top 11 aqui das revelações de Xerém. Diego Souza. Eu sei, pera aí, não reclama ainda. Pera aí, espera eu justificar. Não comenta ainda, espera. Você tem 10 segundos para falar um meio de campo que conquistou mais e que tá jogando hoje melhor do que Diego Souza e foi revelado pelo Fluminense. Exatamente. Não tem. Se tiver, agora você pode comentar aqui embaixo. Comentam aí, comenta, duvido se achar. O cara esnobou na sua torcida, comemorou em alambrado contra a gente, com a camisa do Flamengo, veio pra gente e depois, dois meses depois, não, vou voltar pro esporte, caguei pro Fluminense. Então assim, ele é um jogador muito criticado, mas aqui a gente tá falando só de bola. Diego Souza é um dos poucos jogadores que, jogando no Nordeste, jogando no esporte, conseguiu ser convocado constantemente. Jogou muita bola nos últimos 2 Brasileirões, agora tá no São Paulo, então não tá tão bem assim também, mas inevitavelmente é um jogador que precisava estar nessa lista e que, se fosse montar a seleção de Xerém, ele deveria estar nesse time. Obviamente não com a camisa do Fluminense, porque ele não merece isso não, mas como jogador tem que estar nessa lista. Chegamos no trio de ataque. E aqui entra um nome que talvez vocês possam me contestar. Kennedy. Hoje ele é praticamente um lateral esquerdo no Chelsea. E é isso que mudou muito a minha visão de Kennedy. No Fluminense ele se destacou à beça, jogando ali em 2015, principalmente 2015 e 2014. Fez grandes partidas no Campeonato Brasileiro, até mesmo no Carioca daqueles anos, jogando de ponta esquerda, que é a posição que eu tô escalando ele nesse time aqui. Batida muito forte pro gol, bons dribles, até que o Chelsea veio e contratou. E tem se destacado, tanto que ele é, às vezes, reserva imediato no Chelsea. E isso é algo de bom. Então o Kennedy tem que estar nessa lista de revelações do Fluminense para montar esse time titular. Se você, tricolor, não entender essas 2 próximas posições, pegue todos os jogos do final de 2009 e do início de 2010 e assista. Porque você vai ver esse cara aqui dando a vida pelo Fluminense e jogando demais. Maicon, um dos melhores companheiros de ataque para Fred. Isso não é muito lembrado, mas foi um dos que melhores jogou junto com o Fred no Fluminense. Maicon ficou muito famoso por causa daquela arrancada contra o Palmeiras em 2009, que depois gerou o gol de Fred de cabeça. Mas Maicon jogou demais no Fluminense. Deu muitas assistências para Fred, inclusive para aquele golaço de voleio dele contra o Botafogo, foi Maicon que deu assistência. E me dá uma saudade danada toda vez que falo, Maicon vai voltar. Eu quero que ele volte, mas ao mesmo tempo eu fico com medo porque, né, pode ser que ele volte e estrague a história dele no Fluminense. Eu não sei como é que ele tá exatamente lá no Lokomotiv Moscou, mas, enfim, tá na seleção. E o outro que eu falei pra você assistir os vídeos de 2009 e 2010 é ele, Alan, obviamente. Alan já subiu profissional em 2008, ele tava na campanha daquela Libertadores, mas Alan se destacou muito em 2009. Como não lembrar daquele drible sensacional dele no goleiro do Cerro Porteño, marcando o segundo gol, explodindo a torcida naquela virada na Sul-Americana de 2009. Jogou demais, foi vendido, tá na China hoje, jogando no Guangzhou Evergrande, que era o antigo time do Filipão, que hoje é treinado pelo Fábio Cannavaro. Tá jogando demais lá, não vai sair, obviamente, porque o Money lá entra forte pra caramba, mas Alan tem que estar nesse time, com a camisa 9 do time de Xerém, certeza que brigaria por Libertadores esse time aí no Campeonato Brasileiro desse ano, não duvido nada não. E a dica de hoje é do livro Os Números do Jogo, de Chris Anderson e David Selley, um livro em inglês, mas que fala muito, os ingleses escrevem muito sobre números, sobre táticas e etc. do jogo, porque tudo o que você sabe sobre futebol está errado. Um livro
muito legal, eu não terminei de ler ainda, até onde eu tô lendo tá sensacional e vale a pena você comprar, porque ele fala muito sobre coisas que a gente acha que tá certo no futebol, como por exemplo, escanteio não pode ser batido curto. Pode, e ele prova isso por números. Então é um livro bem interessante e que vale a pena, deve estar vendo em várias livrarias pelo Brasil. Discordou de alguma coisa? Já falei isso 10 vezes, mas comenta aqui embaixo. Concordou? Dá o like. Discordou? Dá o like também e comenta reclamando, porque pelo menos você dá uma moral pra gente. Se inscreva, assistiu o vídeo até o final e não vai se inscrever, vacilo seu. Então, até semana que vem e saudações tricolores.